Você quer falar da vida de alguém? Fala de Jesus. Fala de Jesus, não fica falando da vida de ninguém não, gente. Fala de Jesus, fala do Salvador, fala do Libertador. Fala daquele que deu a vida dele por amor à tua vida. Você quer falar da vida de alguém? Fala de Jesus, que ele é perfeito. Fala de Jesus que faz milagre, que curou o paralítico, que curou o cego, que cura os enfermos. Fala de Jesus. Não fica falando da vida de ninguém, não. Quando você fala da vida de alguém, você só mostra o teu caráter. Você não está mostrando a vida da pessoa, você está mostrando quem você é, falando da vida dos outros. Quer falar da vida de alguém? Fala de Jesus. Fala do Jesus, leva o evangelho de Cristo, leva o evangelho da verdade. É isso que nós temos que fazer. Falar desse que nos abençoa, que deu a vida dele por nós, que nos salva, que nos cura, que nos livra, que nos protege. É falar do nosso rei que está voltando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Samuel no capítulo 1, no versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho, que Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, eu ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção da sua boca. O que chamou a atenção aqui nesse versículo, do 9 ao 12, o que chamou a atenção? Que Ana orava chorando, que Ana fez um voto com Deus, né? E que Ana fez um voto com Deus, e que Ana falou a Deus: lembra-te de mim. Olha só, Ana estava com amargura de alma, não é porque pessoas tinham machucado Ana, não é porque pessoas feriram Ana, mas Ana estava com amargura de alma porque queria um filho. Ana era estéril e ela queria mudar essa história. Naquela época, na nação que ela estava, no povo que ela estava, uma mulher que não desse filhos era considerada como uma mulher seca, amaldiçoada, né? Então Ana sofria essa vergonha, para ela era uma vergonha, para ela era uma humilhação, ela não poder dar filhos para o seu marido. E tanto é que ela era humilhada pela outra, né, por Penina. Ela vivia essa humilhação, a outra zombava dela, porque a outra podia dar filho para o marido e Ana não dava. Mas o que Ana fazia? Ela perseverava em oração. Então você que está aí chorando, você que está aí, as pessoas estão te humilhando, porque elas têm e você não tem. Mas eu quero dizer para você, persevere em oração. Faça como Ana. Mesmo as pessoas humilhando ela, mesmo as pessoas desprezando ela, zombando dela, mas ela perseverou em oração. Quem sabe você está vivendo isso, as pessoas estão te humilhando porque você está desempregado. As pessoas estão te humilhando porque teus filhos estão nas drogas. As pessoas estão te humilhando porque o teu marido está no adultério. As pessoas estão te humilhando porque o teu filho está afastado do caminho. Quem sabe o teu marido está te humilhando porque você é uma mulher mais velha e ele quer uma mulher mais nova. Mas eu quero dizer para você, persevera em oração. Persevere em oração, você que está sendo humilhado por pessoas que têm e porque você não tem, mas eu quero dizer para você, persevere em oração, porque você vai continuar perseverando em oração e é Deus que tem, vai te dar aquilo que você não tem.
Então, as pessoas que humilham, né? Tem pessoas que têm e humilham aqueles que não têm. Penina humilhava Ana porque Ana não tinha um filho, né? Olha só, quantas pessoas estão perto de você e te humilham porque tem carro, porque tem casa, porque tem isso, porque tem aquilo, né? Isso e te humilham. Quantas pessoas te humilham porque você não tem estudo? Quantas pessoas te humilham porque teus filhos estão no vício? Quantas pessoas te humilham, louvado seja o nome do Senhor, porque elas têm e você não tem. Mas eu quero dizer para você, siga o exemplo de Ana. Mesmo Ana vivendo em humilhação, mesmo Ana vivendo no que ela estava passando, ali com o marido, ali com aquela situação, ela perseverou em oração. E ela não desistiu de orar. Eu não sei quem está te humilhando, eu não sei quem está te perseguindo, eu não sei quem está zombando de você, mas eu sei que você tem um Deus para responder a tua oração. Eu sei que você tem um Deus que vai se lembrar de ti e vai mudar a tua história. Eu sei que nós temos um Deus que Ele está com os ouvidos atentos à nossa oração, Ele está com os olhos atentos àquele que te zomba, aquele que te humilha, aquele que não te ajuda, aquele que não te dá a mão, aquele que escarnece da tua situação, aquele que está te desprezando, mas os olhos do Senhor está contemplando os maus e os bons. Mas faça como Ana, persevere em oração. E Ana perseverou, chorou. Quer chorar? Chora para Deus. Não chora na internet, não chora para os teus vizinhos, não chora para os teus filhos, não chora para os teus amigos, não chora para o teu marido, não chora para pessoas, chora para Deus. Chora para Deus. Ana foi chorar para Deus. Ana foi falar o seu problema para Deus. Ana foi contar as suas aflições para Deus. Não conta as tuas aflições para os outros. Os outros não vão poder mudar a tua história. Mas Deus, esse pode mudar a tua história. Então, quer chorar? Chora para Deus. Faça como Ana. Ana foi para o templo, Eli estava no templo, o sacerdote estava no templo, mas o que foi que Ana fez? Ana foi chorar a Deus, Ana foi orar a Deus, Ana não foi contar o problema para o sacerdote. As pessoas gostam de contar seus problemas para o sacerdote, né? As pessoas gostam de chorar para sacerdote, mas conte teus problemas para Deus, faça como Ana. Vá para o templo, dobra teus joelhos, chora, derrama a tua alma, rasga a tua alma, fala para o Senhor, lembra-te de mim, Senhor, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não se lembrar de mim, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não me der a minha vitória, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não libertar a minha família, eu não vou parar de orar, Senhor, enquanto o Senhor não fizer florescer a minha terra, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de orar, Senhor, enquanto o Senhor não me responder, nem que seja um sim ou não que seja um não, mas eu não vou parar de orar, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo. Enquanto o Senhor não olhar para mim, para minhas aflições, enquanto o Senhor, meu Deus, não responder a minhas súplicas, eu não paro de orar. E Ana orou e chorou abundantemente. Mas chorou para a pessoa certa, mas chorou para aquele que poderia responder a Ana nas suas orações. Às vezes você está chorando para pessoas que não podem fazer nada por você. Mas chore para Deus, porque esse pode todas as coisas. Ele pode fazer o impossível. Então Ana fez um voto, além de ela orar, ela fez um voto com Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar, a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Interessante, né? Que Ana pediu um filho varão. Ela disse que ela queria um filho, mas queria um varão, não uma menina, não uma varoa, né?
E Deus deu um filho para Ana, Deus deu um varão, Deus deu um profeta, né? Samuel foi boca de Deus na terra, Samuel foi um profeta de honra, né? Louvado seja o nome. Samuel foi aquele que agradou a Deus, né? Viveu para Deus. Samuel não viveu para ele viveu para Deus. Olha só, né, gente? Deus deu um filho para Ana, que foi a alegria de Ana, que foi a alegria de Deus, né? A história de Samuel também é muito linda. Louvado seja Deus. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Aí Eli olhou para Ana, né? Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Eli achava que Ana estava embriagada. Mas Ana não estava embriagada. Ana não tinha bebido nada. Ana estava se derramando na presença do Senhor. Ana estava chorando para o Senhor. Ana estava orando ao Senhor. Ana estava se humilhando ao Senhor. Ana se prostrou ao Senhor. Ana estava falando com o Senhor. É uma maravilha, né, gente? É uma maravilha, Deus louvado. Quem tem visão, tem visão. Quem não tem, fala aquilo que não sabe, né? Então Eli não tinha visão que Ana estava se derramando na presença do Senhor e falou que Ana estava embriagada. Meu Deus, era sacerdote, mas não teve visão que Ana estava se humilhando, porque queria uma benção. Que Ana não estava embriagada de vinho, mas estava cheia do Espírito Santo, batendo na porta daquele que podia dar a sua vitória. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, gente. Derramar a nossa alma perante ao Senhor, perante ao Deus Altíssimo. Derramar a nossa alma. Conta os teus problemas. O que é derramar a nossa alma? Conta os teus problemas para Deus. Conta as tuas dores para Deus. Conta as tuas fraquezas para Deus. Os seres humanos têm uma dificuldade, né? Tudo tem que contar para alguém, né? Eu luto muito contra isso, gente. Às vezes eu quero contar os meus problemas para os outros. Aí a palavra de Deus me lembra, mas tu tem que contar o teu problema é para mim. É para mim que tu tem que contar o teu problema. É para mim que tu tem que se derramar, tu não tem que estar falando da tua vida para ninguém, tu tem que falar da tua vida para mim, das tuas fraquezas é para mim. Tu tem que falar daquilo que tu queres é para mim, não é para os outros. Às vezes, né, o ser humano ele tem essa necessidade. A carne parece que tem essa necessidade de estar contendo o problema para os outros, não é verdade? Então eu luto muito com isso, que para mim está contando meus problemas, para mim está me derramando para Deus e não para os outros. Quando eu me derramo para os outros, gente, quando eu conto meus problemas para os outros, na hora eu me corrijo. Na hora eu digo para Deus: oh Deus, lá vai eu, não era para fazer isso. Na hora eu falo para Deus: Deus, eu não queria fazer isso. Deus, por que novamente eu fiz isso? Então, Ana estava se derramando para Deus. Ana estava depois, né? Como Eli perguntou o que Ana tinha, sempre tem alguém perguntando, né? Se você estiver triste, alguém pergunta: por que você está triste, né? Se você está alegre, as pessoas também querem saber por que você está alegre, né? Interessante que as pessoas sempre querem saber por que você está triste, por que você está alegre, por que você está com raiva, por que você tá de cara fechada, por que você não faz mais isso. As pessoas sempre querem saber da nossa vida, né? Mas orar por nós que é bom, né? É poucos que oram pela nossa vida. São poucos que oram pela nossa vida.
Louvado seja Deus. São poucos que vêm nos ajudar. São poucos que vêm a dar a mão para nos ajudar. São poucos que vêm para interceder junto conosco. São poucos que vêm, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, se unir em oração. Mas são muitos para querer saber qual é o motivo da tua alegria, qual é o motivo da tua tristeza, qual é o motivo da tua raiva, qual é o motivo, louvado seja o nome, que você está fechada, porque qual é o motivo que você não se mistura com os outros? Qual é o motivo que você não gosta de certas coisas? São pessoas que estão que nem Eli. Eli não enxergava que Ana estava se derramando na presença do Senhor. Estava tendo um relacionamento com o Senhor, que Ana estava tendo uma intimidade com o Senhor, que Ana tinha se separado para o Senhor. Né? Louvado seja Deus, engrandecido. Aí Ana respondeu para ele. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porém, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Tá vendo? Bom dia. Então, louvado seja Deus. A Ana estava dizendo que o desgosto, as tristezas dela, né? As preocupações, ela estava contando para Deus. E é isso que nós temos que fazer, gente. A gente tem que aprender a contar os nossos problemas somente para Deus e não para os outros. É uma luta que nós temos, né? Querer estar contando os problemas para os outros. A gente tem que contar, nós temos que fazer isso que Ana fez, contar os problemas para Deus, porque Ele vai nos responder, Ele não vai nos julgar, Ele vai nos entender, Ele vai nos salvar, Ele vai nos curar, Ele vai mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido, exaltado seja Deus. Então respondeu Eli e disse: vai. Aí o sacerdote fala para Ana, né? Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E nesse momento eu digo para vocês: fiquem em paz, vão em paz, e que o Deus de Israel, que o nosso Deus, conceda a nossa petição, as nossas orações que nós apresentamos em secreto. Você que entrou aqui na live, não colocou teu pedido de oração, mas que você estava aí em espírito, falando para o Senhor o teu pedido de oração, que o Senhor conceda a tua petição, que o Senhor conceda a minha petição, que o Senhor responda a minha oração, que o Senhor responda a tua oração. E Ele diz aqui: vai em paz e que o Senhor te conceda a resposta da tua oração. Louvado seja Deus, porque somente Deus, gente, pode responder a nossas orações. Somente Deus pode dar a vitória, somente Deus pode mudar a história, somente Deus pode fazer o milagre, somente Deus pode fazer o impossível, somente Deus pode guerrear as nossas guerras espirituais, somente Deus pode alegrar o nosso coração, somente Deus pode fazer, louvado Deus, uma mulher estéril dar à luz, somente Deus pode curar, arrancar um câncer pela raiz e o nome dele ser glorificado e o médico dizer: o câncer sumiu, louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus pode libertar pessoas que estão nas drogas. Eu não posso libertar ninguém, mas o meu Deus, a quem eu clamo todas as horas, todas as madrugadas, Ele pode libertar, como Ele tem libertado pessoas das drogas. O Jonathan está liberto, a Mara está liberto, o filho da Mara foi liberto, e muitas pessoas têm sido libertas das drogas. Você não sabe o poder da oração, você não sabe o poder que a oração tem de você falar com Deus, a conversa com Deus, né? As pessoas querem se reunir para conversar entre si. Gente, te separa e vai conversar com Deus. Não perde tempo conversando com os outros. Ganha conversando com Deus. Ganha contando teus problemas para Deus. Faça como Ana. Ana contou o problema dela para o marido, né? Ana contou para o marido que estava triste.
E aí o marido dela, ele mesmo disse, Eucana, Ana, porque está triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos, do que tantos filhos? Não foi isso que Eucana disse? Né? Não sou eu melhor para ti do que os filhos, mas quem estava sendo envergonhada? Era a Ana que não dava filhos. Quem estava sendo humilhada era a Ana. Que estava sendo humilhada era a Ana que estava sendo envergonhada. Não era o marido, era a Ana que estava. Então era a Ana que estava passando por aquela dor. Ela contou para o marido, ela contou para as pessoas e ninguém ajudou, ninguém resolveu. Mas quando ela se prostrou para Deus, quando ela entendeu que somente Deus poderia mudar a história dela, ela parou de falar até para o sacerdote. Ela não contou nem mais para o sacerdote, né? Porque todos sabiam da aflição de Ana. Todos sabiam que Ana queria um filho. Todos sabiam que Ana era estéril, louvado seja Deus e engrandecido. Mas Ana teve uma atitude de se derramar para o Senhor. Ana teve uma atitude, as pessoas estavam dizendo para Ana, o próprio marido disse para Ana, louvado seja Deus, sou eu melhor do que tantos filhos? Para de querer filho, para de ficar triste por causa de filho. Hoje, né, gente? Hoje tem mães que diz assim, melhor que eu não tivesse tido filho. O próprio Jesus disse na palavra dele que chegaria o tempo que seria bem-aventurado as mulheres que não amamentavam. Porque o que a gente vê de filhos dando desgosto para a mãe, dando desgosto para os pais, filhos que estão, meu Deus, é um monte de mãe que me pede oração, porque seus filhos estão ameaçados de morte, porque seus filhos estão no tráfico, porque seus filhos estão no cárcere, porque os seus filhos estão nas drogas, porque seus filhos estão nos vícios. Meu Deus, gente. Aí Jesus, né, ele mesmo falou que chegaria o tempo que bem-aventuradas seriam as mulheres que não amamentaram, porque a gente vê mulheres que amamentaram, meu Deus do céu, os seus filhos dando desgosto, os seus filhos rebeldes, os seus filhos não honrando, os seus filhos não vício, os seus filhos fazendo chorar. Ana chorava porque não tinha um filho, e hoje a gente vê mães chorando, tendo filho, porque os seus filhos estão na escravidão, porque os seus filhos estão no vício, porque os seus filhos não querem servir a Jesus, porque os seus filhos não querem andar no caminho da verdade e da vida, querem andar no mundo, porque os seus filhos estão perdidos. E hoje a gente vê mães chorando por filhos vivos. Ana chorava porque não tinha um filho. Não é isso? E hoje a gente vê mães chorando. Tem filho, mas estão chorando. Quantas mães abrem a boca e dizem assim, meu Deus, antes tu tivesse colhido meu filho. Filhos que tiram a vida dos pais. Márcia. Tem filhos que não tiram a vida dos pais com uma arma, né? Mas tem filhos que tiram a vida dos pais com uma palavra. Muitas das vezes, os filhos, eles não usam armas, né? Para tirar a vida dos seus pais. Mas tem filhos que os pais estão doentes porque os seus filhos os humilham, porque os seus filhos não cuidam deles, porque os seus filhos têm sido motivo de tristeza e não de alegria. E o coração, gente, ele sente todas as emoções, né? O coração sente alegria, o coração sente dor, o coração sente tristeza. O coração é o órgão que recebe todas as nossas emoções. Então, louvado seja Deus e engrandecido. Mas graças a Deus que Ana orou e o filho que Deus deu a Ana nunca fez Ana chorar. O filho que Deus deu a Ana foi profeta, serviu a Deus, separou sua vida para Deus. Ana teve um filho que foi a alegria da vida dela e que foi alegria para Deus, porque Samuel foi um varão de honra, foi um profeta da verdade, né? Que pregava a verdade, que falava a verdade, que temia Deus, que era a boca de Deus na terra, né? Louvado seja Deus engrandecido. E aí diz, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela,
acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Quando Deus responde nossas orações, o nosso semblante já não é mais triste, né, gente? Vocês viram que ontem eu estava triste? O que eu fui fazer? Fui orar a Deus. Fui chorar para Deus, fui falar com Deus, né? E disse ela: acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Então hoje vocês estão vendo que o meu semblante já não é mais de tristeza. Sabe por quê? Eu não fui contar meus problemas para nenhum sacerdote, não. Eu fui contar meu problema para Deus, eu fui contar a minha dor para Deus, eu fui me humilhar para Deus, eu fui chorar para Deus, e hoje Ele veio e me alegrou. Por isso que eu não estou com esse semblante mais triste, louvado seja Deus. E levantaram-se de madrugada, gente, é o horário que agrada a Deus de nós orarmos. Se você soubesse o valor de uma oração na madrugada, você renunciaria a seu sono, você teria um horário de secreto com Deus, de intimidade com Deus, você buscaria a face do Senhor, no secreto, no escondido. Louvado seja Deus, engrandecido. São poucos que conseguem orar de madrugada, gente. É um povo que dorme muito, é um povo que vive na internet, é um povo que vive usando a madrugada para outras coisas, mas não usam para buscar a Deus, conversar com Deus, fazer, louvado seja o nome do Senhor, o que Ana fez, buscar o Senhor na madrugada. E levantaram-se de madrugada e o adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. Ramã Elcana conheceu a Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O que foi que aconteceu? O Samuel, né? Samuel foi colocado no ventre de Ana. Então que o Senhor se lembre de você. Mas presta bem atenção. Ana orou. Ana se derramou na presença do Senhor. Ana fez um voto com o Senhor, cumpriu o voto, e Ana adorou o Senhor. Mesmo Ana não tendo um filho, mesmo Ana ainda não tendo a resposta da oração dela, ela não parou de adorar a Deus. Então é esse o segredo. Você está aí pedindo uma resposta, você está aí pedindo a tua vitória, mas essa dor, esse sofrimento, esse choro, não deixe de adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A luta que você está passando, não deixe de adorar a Deus. Eu não sei qual é o teu problema, mas faça como Ana. Continue adorando a Deus. Continue se humilhando para Deus. Continue chorando aos pés de Deus. Mas adore ao Senhor. E Ele responderá a tua oração. Ele lembrará de você. Se quiseres, meu Pai, tu pode nos dar, meu Deus e meu Pai amado, as nossas petições. Se tu quiseres, Senhor, tu pode se lembrar de nós e responder a nossas orações segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Quantas pessoas, meu Deus, meu Pai, que têm filhos e hoje, Senhor, hoje tem o entendimento que não devia ter pedido filho. Hoje, meu Deus, estão com o pensamento, meu Deus, que melhor que seria que não tivesse filho. Louvado seja Deus engrandecido, porque, Senhor, essa geração rebelde, essa geração adúltera, essa geração, Senhor, a qual os filhos têm sido motivo não de alegria para os pais, mas de desgosto. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando como mães, para que o Senhor ressuscite os nossos filhos que estão mortos, que estão afastados do caminho, para que o Senhor dê vida, uma vida nova contigo, para que o Senhor, a nossa família, tenha um novo nascimento, que seja gerado filhos, Senhor, segundo filhos teus, que seja gerado, Senhor, na nossa família, filhos, meu Deus, meu Pai amado, que te sirvam em espírito, em verdade, que te sirvam como Samuel te serviu, que seja gerado filhos
vitórias espirituais, meu Pai. Meu Deus, para essas mães que oram e clamam pelos seus filhos, se eles são livrados, se eles estão no caminho, se eles estão com vida, Senhor, é porque tem mães e pais de joelho, é porque tem, Senhor, pais e mães de joelho, orando, Senhor, para que o Senhor dê vida aos seus filhos. Gere, Senhor, uma nova criatura. Gere uma nova criatura na vida, meu Deus, desses jovens que estão no vício. Gera uma nova criatura. E eu creio no poder da oração sincera, da oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, a qual move as tuas mãos. Louvado seja Deus, abençoa teu povo nesse dia e dará a vitória. Amém, gente?